Tá, agora eu vou fazer uma explicação aqui de alguns parâmetros que são importantes para se entender em relação ao AIME, e configurações que vão prevenir da pessoa ter hipoglicemias e até mesmo hiperglicemias. Então, o que a maior parte das pessoas tem utilizado é o modelo AIB, né? Então, o modelo AIB, ele é o modelo mais completo, digamos assim, e dentro dos parâmetros que a gente tem do AIME, aqui no AIME B30 Preference, a gente tem alguns que são muito importantes para que isso funcione muito bem. Então, no modelo B, só recapitulando, o próprio sistema ele já calcula a sensibilidade, a basal, o alvo e a relação carboidrato-insulina da pessoa. Ou seja, todos os parâmetros ele calcula de forma automatizada. Mas, claro, ele precisa já ter um histórico do tratamento da pessoa, né, já de algum tempo, e principalmente precisa ter o TDD de 7 dias. E aí, para o médico, para o paciente poder ter acesso a esse TDD, ele vem na tela principal do Android GPS, menu superior da direita e vai em estatística. E aí aqui em cima, no caso esse aqui não tem nada ainda, vai aparecer o delta dos últimos 7 dias. Aí que, no caso, o delta não, desculpa. O TDD dos últimos 7 dias. Né? E aí a pessoa vê lá, 50, 40, vai aparecer bem aqui. Beleza, tendo essa informação, volta no AIME, AIME Preferências, B30 Preference, e aí a pessoa coloca aqui o TDD. A outra coisa que precisa colocar é o peso, então ele vai utilizar o peso e o TDD para calcular a sensibilidade, reação carboidrato-insulina e basal também. E outro ponto importante é aqui a quantidade de carboidrato médio por refeição. Então, aqui o ideal é a pessoa colocar mesmo a média que ela vai comer. Então, 40 gramas de carboidrato por refeição é 40. Porque isso vai servir para dimensionar o quanto que o AIME vai, como se fosse uma ancoragem, né? Ele vai ancorar o quanto que ele deveria se estender em uma correção pós-start, né? Pós o primeiro bolus manual que a pessoa faz. E aí ele meio que segura, porque mesmo que o AIME considere que tem uma subida muito rápida, uma refeição não anunciada que está botando um BG de 500, 400, que deveria ser muito pesado, ele vai estar um pouco encapsulado para trabalhar só aqui dentro de uma média desse carboidrato que está aqui. Então, se a pessoa tem uma refeição mais carregada de carboidrato, ela vai botar um valor maior. Se ela tem menos, ela bota um valor menor, tá? Então, esse é um ponto. Aí aqui precisa botar o peso também, como eu falei. E aí a gente entra agora em, acho que 4 parâmetros que são importantes. E se vocês entenderem esses 4 parâmetros, pode ser um pouco mais, ou 5, ou 3, não sei, vocês meio que vão entender o coração do AIME, do que tem hoje disponível, tá? Então, a primeira coisa é a seguinte, tá? Para se entender, é esse First B30 depois do bolus. E o que quer dizer isso? É o tempo de B30 que vai ficar depois que a pessoa fizer o bolus manual. Então, assim, esse after bolus aqui, ele é o bolus manual. Então, o que acontece? É 11h40, eu aplico 2 unidades, isso é o bolus, é a duração de quê? Do B30. O que é o B30? O B30 é aquela basal máxima, no caso, padrão normalmente é 500%, tem algumas pessoas que mudam, no caso nosso, 500% é um pouco agressivo, e aí levava para hipoglicemia, e a gente colocou 300%. Então, é o máximo que a teu sistema vai suportar de botar de basal durante 20 minutos, ou seja, dou bolos agora, 20 minutos, basal em 500%. Comeu, bolos 500%. E aí, o outro parâmetro que é muito importante entender, ou seja, esse é um ponto importante, e normalmente, isso aqui, a maior parte das pessoas coloca em 20. Por quê? Porque 20, dependendo do que acontecer, já é resposta se você vai ter hiperglicemia ou hipoglicemia pós-prandial, digamos assim. Porque em 20 minutos, se o teu delta estava, por exemplo, se o BG estava 100, e 20 minutos depois está com delta de 22, já está tipo 140, 150 a glicose da pessoa, subindo com tudo, automaticamente o sistema já entendeu que essa guerra você perdeu. E ele vai precisar pegar um pouco mais pesado de bolos. E pode ser o contrário. Pode ser que você estava com um BG de 100 e agora está 80, 20 minutos depois, porque já estava em queda. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, ele vai suspender para não ter hipoglicemia. Só que se ele pegar a subida, ele vai corrigir. Só que aí o que acontece é o seguinte, se você botar esse valor muito alto, ele pode passar um tempão em basal, em 500%, que pode ser insuficiente para uma correção,
né? Se você bota, por exemplo, 1 hora, ele bota uma basal durante 1 hora, e está rolando, 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 independente do que aconteça, bateu 300 e ele estava com a basal. Depois que acabasse a 1 hora, é que ele vai corrigir. Então, não vale a pena botar um valor muito alto. E da mesma forma, um valor muito baixo aqui também não vai mudar muita coisa, porque não deu tempo ainda do carboidrato entrar e já tem uma resposta orgânica, digamos assim. E aí, em seguida, a gente tem o valor de baixo. E esse valor de baixo é um dos pontos principais para se entender em relação ao AIME hoje em dia, que é o quê? Esse valor de baixo, ele corresponde o tamanho máximo de um SMB que o AIME pode dar com relação ao primeiro bolus. O que quer dizer isso? Nesse exemplo aqui, a gente tem que, aqui no caso é minutos, tá? 30 minutos é o tempo que o valor máximo de SMB vai estar vinculado ao tamanho do start. Ou seja, durante 30 minutos, que é o que está aqui, se eu apliquei 2 unidades, o máximo de bolos que o sistema pode dar é 2 unidades. É o máximo de bolos de tamanho de bolos, não o máximo de insulina ativa, digamos assim, que ele pode aplicar. Entendeu? E aí, por exemplo, se eu colocar aqui um valor muito baixo, por exemplo, vamos botar aqui que o Benício vai corrigir. E aí o Benício aí não sabe fazer uma contagem de carboidrato muito boa, e nem eu também. Né? E aí, dependendo da ocasião, se é uma refeição X ou Y, eu vou dar um start de 2, né? E depois de 20, aí vai ficar 20 minutos com a basal em 300% no nosso caso, e depois o sistema está livre para ele aplicar quanto ele acha que ele tem que aplicar. Se estiver descendo, ele não aplica nada, se estiver subindo muito, ele vai aplicar. Mas aí, por exemplo, tem que ter uma trava, que ele não pode aplicar, por exemplo, um SMB de 5 unidades, por exemplo. Ele não pode aplicar um SMB de 3 unidades, que já é muito mais do que eu dei de start, que tinha sido 2 unidades. Então, o sistema vai entender o seguinte, que, durante 30 minutos, o máximo que a gente pode botar aqui é 2 unidades e um bônus de uma vez. Correto? Só que, se eu botar um valor muito baixo, e 30 é um valor muito baixo, eu posso estar descoberto. Então, o que acontece? 20 minutos rolou basal, em 500%. Já gastou 20 minutos daqui, porque não é 30 depois desse, é 30 junto com esse. Então, tem que ser 10 minutos para estar vinculado ao tamanho máximo de SMB de acordo com a basal. E aí, claro, ele não vai aplicar 2 unidades de uma vez, caso não seja necessário seguir o cálculo dele. É um negócio que isso vai servir como teto. O máximo que tu pode chegar é 2. Então, ele pode aplicar 1.5, 1.2, 1.0, 0.3, e sucessivamente. Mas ele não passa de 2. Ele não pode passar de 2. Se, por exemplo, é um adolescente que aplica 6 unidades, que é uma coisa muito maior, o máximo dele é 6 unidades. E aí isso serve para as pessoas que realmente não querem aceitar muito a contagem de carboidrato. Então, assim, imagina, na hora como é uma refeição que ela deveria aplicar para a refeição toda 12 unidades, ela pode aplicar, por exemplo, 7, 6, e o sistema ainda tem uma margem para ele trabalhar de um tamanho de bolos grande, porque começou a subir muito, então já aplica de uma vez. E aí o que acontece? A gente coloca aqui 60. Eu coloco 60. Né? Que é o quê? 20 minutos, basal, em 300%, e tem mais 40 minutos, que é onde tem aquela diferença maior, para ele ter um bolos um pouco mais pesado. Né? Então, assim, tem 40 minutos, que é onde tem normalmente as piores variações, para o sistema ter uma liberdade maior. E aí o que acontece depois que acaba esses 60 minutos? Aí a gente tem um outro parâmetro que vai servir para amarrar o tamanho do SMB, que é o parâmetro que está aqui fora. Então, eu vou voltar aqui, e a gente tem aqui uma porcentagem, que é esse daqui, o max size AM1AM, porcentagem, bababá, BBB. Esse valor é o valor que funciona fora dos 60 minutos, que é o que possivelmente é o caso que a doutora Fernanda estava citando da paciente dela. Então, o parâmetro aqui, ele vai funcionar o seguinte, ele vai ver a basal que está naquele momento, lembrando que a basal, no modelo B, que determina o próprio AIME. Então, ele pode ter uma basal que está além do que você poderia botar para aquele horário. Então, vamos dizer que tem uma basal de 1. Se está uma basal de 1, e aqui está 150, o máximo que ele pode botar é 1.5 de bolos. Certo? E aí, na madrugada, isso vai servir para quê? Beleza, tu pode botar bolos aí, mas tu não pode passar do valor da basal daquela hora. Então, eu posso botar 100. Então, eu sei que se eu botar 100 aqui, e a basal é 1 hora, o máximo de supermicrobolos é 1. Certo?
Então, a gente tem essas duas coisas que estão se amarrando. Aqueles dois valores, que é esse daqui e esse de fora. Os três estão relacionados. Aí a gente tem ainda mais duas coisas, mais três coisas, na verdade, que são muito importantes. A primeira delas é, a partir desse valor que está aqui em cima, não tem, daqui para baixo não tem SMB. Daqui para cima tem SMB. Então, 150 é um valor muito alto já. Então, aqui eu acho que o nosso está aqui por 120. E quer dizer o quê? Que depois que passa de 120, não liga mais B30. Eu quero que tu aplique, dê preferência para aplicar super microbolas, porque a gente já começou a perder essa guerra, então tu tem que começar. Tá? E aí, isso vai estar vinculado a se a gente está dentro ou fora disso daqui. Se tiver dentro, o valor é o valor que a gente deu de start. Se tiver fora, o valor é esse daqui. Tá? Então, são as duas coisas que vão influenciar. Beleza, estou com isso aqui dentro do AIME de 120. Esse outro aqui é o delta. Então, por exemplo, esse aqui está em 120, mas vamos dizer que a glicose da pessoa estava em 80. Estava em 80 e já e comeu e não avisou nada e está subindo com tudo. E eu sei que ela tomou, sei lá, um copo de Coca-Cola. Então vai bater 300 lindo ali, um copo de cana-de-açúcar. Então vai subir com tudo, não tem como segurar. E aí, imagina, estava 80, foi para 90, foi para 100. E aí, até chegar em 120, o carboidrato já está vindo um em cima do outro, com tudo, subindo com tudo. A gente já perdeu e não entrou em insulina o suficiente. Ele ligou o B30, está em 500%, mas não vai segurar. Até se o valor tiver aqui 150, meu amigo, vai parar em 300 fácil. Né? E aí a gente tem um outro parâmetro, que é esse de baixo, que é o delta to stop B30. Ou seja, se o delta de uma medida para outra for maior do que o valor que está aqui, ele já para o B30, independente se está acima ou abaixo do... Quer dizer, independente se está abaixo do 120. Então está 80. Já deu um delta maior do que 6, né? Lembrando, o delta é aquela variação de uma leitura para outra. Então, está 100, foi para 120, o delta é mais 20. Né? Então, se deu 20, ele já vai para a B30 e já libera para botar SMB. Tá? Então, é assim que funcionam esses dois parâmetros. E aí, a gente tem que, possivelmente, doutora Fernanda, junto com aquele de fora, pode dar hipoglicemia, que é esse aqui de baixo. Ó. Sem SMB, se a predição do UAM pré de BG for menor do que o valor que está aqui. Então, no Android APS, a gente tem um algoritmo específico que calcula o que é chamado de refeição não anunciada. Né? Então, o sistema ele calcula em cima da variação glicêmica o que teve de variação e identifica que essa aquilo é, por exemplo, um alvorecer ou se é alguma coisa que o pessoal comeu ou não. E aí, dependendo de quanto ele calcula, ele tem uma predição. Daqui uma hora, a glicose vai estar 300, porque ela comeu, teoricamente, X valor de carboidrato e não avisou para ninguém. Né? E aí, isso aqui, mal planejado, pode levar à hipoglicemia. Porque esse valor é calculado a cada 5 minutos. E aí ele pode estar pegando, por exemplo, um delta ascendendo muito rápido, que daqui 2, 3 leituras, ele já estabilizou. Porque não teve sei lá, deitou em cima do sensor, alguma coisa do tipo assim. E aí ele pega, aponta para cima com tudo, e no final das contas não é nada substancial, né? Não é nada que de fato poderia levar para uma hipoglicemia, algo do tipo. Ele pega e, se esse valor estiver muito baixo, ele vai levar para a hipoglicemia. Tá? Então, o ideal aqui, eu acho que a gente coloca 145, mas aí vai de cada pessoa. Tá? Vai do sensor, vai da experiência mesmo do profissional olhar e falar, olha, aqui o valor é X. Principalmente para quem está começando, o ideal é que tenha um valor mais alto. Por quê? Ele calcula o seguinte, ó, se o AM pré de BG tiver abaixo disso aqui, a gente não aplica mais SMB. A gente espera, tá? E aí, se no caso ele pegar que está subindo ainda, aí sim ele vai aplicar SMB. Então, isso aqui é um parâmetro importantíssimo para evitar a hipoglicemia. Tudo isso que eu expliquei. Primeiro, esse daqui, que tipo, a partir daqui já está disponível SMB. Esse aqui, que meio que anula esse de acordo com delta. Esses dois aqui são essenciais, tá bem configurados, junto com esse da porcentagem aqui. Tá? Lembrando que esse da porcentagem pode chegar até 2.000%. Tá? Então, são valores muito altos que são disponíveis para a pessoa poder aplicar. Então, aqui a gente tem um risco de... Só que o padrão dele já vem, tipo, 150 no máximo. Né? Mas tem gente que pode botar muito mais. Né? Então, mas é uma coisa que se tem muita atenção
para esse parâmetro aqui. Tá? Isso é muito, muito importante, preste atenção nele, porque é esse aqui que vai determinar na madrugada se a glicose, por exemplo, nesse exemplo nosso, passou, está em 125, está com deltinha subindo um pouco ali, o SMB vai estar amarrado a esse tamanho aqui. Tá? Então, se esse valor estiver alto, tiver 250%, por exemplo, e for uma unidade de hora, ele pode chegar em 2,5 de bolos de uma vez. Aí vai ter hipoglicemia. Entendeu? Então, e aí qual é o legal disso tudo? Que sempre está parametrizado a basal. E querendo ou não, a basal é uma medida boa para a gente poder ter uma margem de segurança. Porque normalmente não é tipo uma relação carboidrato-insulina que vai mudar tanto, tipo, do café para o jantar, né? Então, o café da manhã pode estar 1:5 e o jantar pode estar 1:8, 1:10, né? Então, pode mudar bastante. Tá? Então, esse é um ponto importante. Deixa eu parar a